Bom dia, meu nome é Marcos, eu sou um dos R Plus Master aí da casa. Estou um pouco sumido, né? Reconheço, mas ainda faço assinantes do quadril com ortopedia, então uma vez por mês ainda estou por aqui. E estou no set também. O Dr. Arthur e o Adam me convidou para dar uma aula sobre displasia do desenvolvimento do quadril, tanto na criança quanto no adulto, então eu vou tentar passar algumas coisas para vocês. Os objetivos da aula são abordar os aspectos clínicos e patológicos do desenvolvimento do quadril, da displasia do desenvolvimento do quadril, os métodos achados de diagnósticos por imagem, a evolução e o tratamento da doença. Começando na displasia do desenvolvimento do quadril na criança. Então, o desenvolvimento do quadril depende principalmente da congruência estável da cabeça femoral dentro do acetábulo. E isso permite um crescimento e desenvolvimento das duas estruturas ósseas de forma equilibrada e anatômica e também das partes moles, capsulares, ligamentares e musculares circunjacentes ao quadril. Quase a totalidade, 98% dos casos de displasia resultam de uma anomalia de um quadril que foi evoluindo durante toda a gestação de forma normal, mas que no final da gestação, nas últimas 4 semanas, ou no período pós-natal mais precoce, tendo alguma anomalia nesse período de tempo é que pode predispor ao desenvolvimento da displasia. É uma doença relativamente comum, de 1 a cada 100 nascidos apresenta um diagnóstico clínico de displasia, e se for feito o screening ultrassonográfico, esse número aumenta para 8 em cada 100. Muito mais frequente no sexo feminino. É mais frequente na primeira filha, com apresentação pélvica e oligodrame. Isso porque os autores defendem a ideia de que a primigesta, então, ela tem um útero menos complacente, um útero menor, então acaba fazendo com que o fêmur não fique tão bem encaixado no acetábulo no final da gestação, quando o bebê já está maior. É 3 vezes mais comum do lado esquerdo também. Existem fatores genéticos associados, tem múltiplas causas envolvidas, mas o que tem mais ou menos na literatura é que é mais comum em indivíduos brancos, e também fatores culturais podem favorecer, como envolver o bebê naquele pano, né, com o quadril em extensão, fazendo aquele charutinho de bebê, que também impede de que um quadril que é um pouquinho displásico ou minimamente instável desenvolva normal devido a essa posição contínua. Então, no período perinatal e nos meses seguintes, né, do nascimento, a cabeça femoral tem um menor suporte estrutural do acetábulo e a cápsula articular. Então, fica mais suscetível à instabilidade e à luxação ou subluxação. Na presença de uma subluxação persistente, começam a ocorrer alterações adaptativas, tanto ósseas quanto de partes moles, deixando a redução a redução clínica, né, muito mais difícil. O diagnóstico precoce, portanto, é fundamental, pois quanto mais demorado é feito o diagnóstico e o início do tratamento, maior é a chance de falha terapêutica, levando a alterações estruturais sequelares que no longo prazo pode levar à osteoartrite precoce. Então, a displasia do desenvolvimento do quadril pode seguir 4 cursos com o crescer da criança. O primeiro é ele voltar a ser um quadril normal. Então, o quadril ele vai continuar tendo esse estímulo da cabeça da cabeça do fêmur, então a tendência é ele sempre voltar ao normal no começo da vida do neném. Muitos quadris instáveis nos recém-nascidos irão ficar estáveis logo após o nascimento, e isso então vai contribuir para uma boa evolução. E muitos acetábulos que são levemente displásicos ao nascimento, em crianças que têm quadris estáveis, tem uma cápsula articular boa e um componente muscular em volta bom, irão se tornar normais no desenvolvimento. E também a displasia pode evoluir para uma pequena subluxação, para uma luxação franca, ou levar a uma displasia residual na fase adulta, sem sinais de luxação, mas que a gente vai discutir isso mais para frente. Como eu falei, o quadril displásico subluxado ele vai começar a ter alterações adaptativas nas suas estruturas. E elas ocorrem primariamente no acetábulo e depois no fêmur.
o acetábulo começa a perder aquele aspecto bem côncavo, né, de copo, ele se torna raso e com teto mais verticalizado, costumeiramente ele é antivertido, que apresenta uma deficiência de cobertura principalmente anterior e lateral. A subluxação ou a luxação superior e lateral da cabeça femoral também predispõe a cabeça, o núcleo de crescimento a se formar de forma deficiente. Então ele vai perder aquele aspecto bem esférico, vai ficar mais achatado, principalmente na região superior e medial, e um volume também geralmente menor do que o lado normal. Quando ocorre uma luxação franca, né, o fêmur sobe superior e lateralmente, pode ou não ocorrer a formação de um neoacetábulo com a parede lateral do ilíaco, às vezes até mesmo com a cápsula articular e com um tecido fibrocartilaginoso tentando formar uma articulação mais funcional. Outra alteração importante é a hipertrofia do lábio acetabular. Ele tenta compensar a falta de cobertura óssea, então ele hipertrofia, mas é um tecido mais desorganizado, então ele tende a se degenerar e romper mais rápido. E muitas vezes essa hipertrofia e a luxação lateral da cabeça, né, a subluxação, torna o lábio evertido. Também começa a ocorrer o surgimento de um tecido fibroso entre o lábio acetabular e a cápsula articular. E esse tecido, esse conjunto de tecido do lábio mais o tecido fibrovascular que se forma junto com a cápsula prejudica também o tratamento clínico, né? Então, por isso a gente tem que reduzir o mais precocemente possível. O ligamento redondo fica espessado, né? E a hipertrofia da gordura do pulvinar também ocorre como uma alteração adaptativa, e essas estruturas ocupam a parte mais funda do acetábulo, então impedindo ou dificultando uma redução normal, né, mais anatômica da cabeça. A cápsula articular e o ligamento transverso também migram para dentro da cavidade acetabular vazia, dificultando mais ainda, né, a redução. E também ocorre o encurtamento do ilho psoas e dos músculos adutores, porque o fêmur acaba subindo, né, então o ilho psoas encurta. E isso é mais um fator que prejudica e dificulta a redução não cirúrgica. O diagnóstico é primeiramente clínico, né, com manobras dinâmicas. Pode ocorrer assimetria de pregas inguinais e glúteas, assimetria do comprimento dos membros inferiores, redução na abdução, encurtamento do fêmur, e quando a criança é maior, ela apresenta a marcha de Trendelenburg. Sobre os métodos de imagem, o ultrassom é o melhor método para você fazer o diagnóstico precoce, né, até os 6 meses de idade, onde você ainda não tem os núcleos de ossificação da cabeça femoral visíveis ao raio-x. Depois disso, após os 6 meses, a radiografia passa a ser melhor, tanto para o diagnóstico quanto para o acompanhamento. Tomografia, em casos mais específicos, né, no pré ou no pós-operatório, e a ressonância é melhor para avaliar as partes moles, mas aí tem o problema do custo e o problema da necessidade de sedação. Então, como eu falei, o ultrassom é ideal para fazer tanto o diagnóstico inicial, né, no caso da suspeita clínica, quanto no acompanhamento até os 6 meses. Pode fazer a avaliação estática pelo método de gráfico ou a dinâmica simulando as manobras de Ortolani e Barlow. Geralmente você usa um acesso posterolateral ou lateral do quadril. Ele pode estar estendido ou fletido, isso não muda tanto no método de imagem. O mais importante é deixar a criança confortável, sem ela ficar agitada, porque quanto mais agitada, você vai ter mais dificuldade para fazer a imagem ideal e as medidas. Como método de screening, ele é bem questionável, porque ele vai ter uma sensibilidade muito alta, então você vai ter que repetir nos casos daquele quadril imaturo, em que somente foi porque a criança é mais nova, que o quadril vai ter uma alteração discreta da morfologia, mas que ele é um quadril estável, ele vai se desenvolver normalmente. Então você vai aumentar o custo do diagnóstico. Esse é o principal problema de se fazer screening com ultrassom. Então essa seria uma imagem mais ideal, né, do quadril, no corte plano coronal lateral, que tem a parte lateral do acetábulo, o fundo do acetábulo, aqui é a região da cartilagem interradiada, o núcleo de crescimento da cabeça femoral, completamente cartilaginoso ainda, né, bem preto com esses pontinhos ecogênicos, e o lábio acetabular, esse triângulo aqui. Ah, não está. Desculpa, gente.
senão some para mim também. Então vamos lá. Aqui só para simular então as medidas. Aqui a parede lateral do acetábulo, o fundo do acetábulo, a cartilagem trirradiada. O núcleo de crescimento, né, da cabeça femoral, bem cartilaginoso, com os focos ecogênicos, e o lábio aqui, só para repetir tudo. Então a linha de base aqui no acetábulo, outra linha na ponta do acetábulo até a porção mais inferior antes da cartilagem trirradiada, a gente tem o ângulo alfa. E depois, na pontinha aqui do lábio acetabular, o ângulo beta. As medidas do ângulo alfa e do ângulo beta, lembrar que nas crianças mais recém-nascidas, o alfa pode ser um pouquinho menor, mais relacionado a um quadril imaturo. Você pode fazer também um corte axial, onde você vê bem, né, a cabeça centrada aqui na cavidade acetabular. Esse seria um aspecto de um quadril um pouco imaturo, né, os ângulos alfa e beta entram dentro da normalidade, mas a gente vê que ele não tem aquela pontinha do acetábulo, ele é um pouquinho curvo. A gente sabe que nas crianças mais imaturas isso pode ser só um quadril imaturo. O principal é você ter a imagem do modo B. Os ângulos você acaba medindo, mas o principal é você ter a consciência de que no modo B tem esse aspecto, então é mais relacionado ao quadril imaturo. É um pouco diferente de uma displasia já mais definida, né? Onde a cabeça está subluxada, veja que ela está mais para fora do acetábulo. O acetábulo apresenta essa curvinha para cima e o ângulo beta, né, o lábio está bem inclinado aqui para fora. E aqui um caso mais dramático ainda, né, a cabeça totalmente luxada, um quadril bem displásico aqui. Quando a criança fica maior, fica mais fácil usar o raio-x. Então a gente tem algumas linhas anatômicas que a gente pode se basear. A linha de Hilgenhardt é uma linha de base, né, para a gente se parametrar para outras medidas, em que você pega a região mais inferior dos ilíacos na região da cartilagem trirradiada, que é essa linha aqui. Depois você pode traçar as linhas de Perkins na margem lateral da cavidade acetabular, que seria aqui, então a margem lateral aqui, você traça linhas perpendiculares. O núcleo de crescimento das cabeças femorais tem que estar no quadrante ínfero medial sempre, e geralmente elas têm um tamanho mais simétrico. Pode-se também avaliar o índice acetabular, que é o grau de inclinação, né, do acetábulo. Então você usa a linha de Hilgenhardt e depois traça uma outra linha margeando a borda lateral do acetábulo, você vai ter esse ângulo. E aí, conforme a criança vai crescendo, né, esse ângulo vai diminuindo tanto nas meninas quanto nos meninos. Outra linha bastante importante que você tem que avaliar tanto na criança quanto até no adulto é a linha de Shenton, que é uma linha contínua, regular, desde o colo da margem medial do colo femoral até a linha do forame obturador. Então aqui nesse caso está normal e nesse caso lá do patológico está uma linha quebrada, descontínua. Esse é um caso normal, né? Então a gente só traçou as linhas, ainda não tem um núcleo de crescimento das cabeças femorais, a gente traça as linhas só para fazer um demonstrativo do normal. E aqui também mais normal, uma criança um pouco maior, a gente pode já lançar a mão do ângulo centro-borda, né, de Wiberg. Então a linha horizontal no centro das duas cabeças femorais, uma linha perpendicular, e depois outra que conecta a margem lateral do acetábulo. E esse é o ângulo centro-borda, bastante importante, tanto na criança, até mesmo você pode fazer essa medida nos adultos. E ela tem que ser sempre maior do que 20 graus. Esse é um caso bem claro, né, de uma displasia à esquerda, quadril, a cabeça femoral luxada, o teto acetabular bastante raso e verticalizado, o núcleo de crescimento obviamente está bem lateralizado. Se a gente colocar as medidas, né, Hilgenhardt aqui embaixo, olha as linhas de Perkins, dá para ver bem que o núcleo está no quadrante superolateral, ao contrário daqui do lado normal. O índice acetabular nesse caso está até ao contrário, né? A margem acetabular está desse lado aqui, enquanto que no lado normal está ok. E o índice acetabular também com certeza está aumentado, comparado com o normal. Importante lembrar que o núcleo de crescimento no quadril displásico ele tende a ser menor e ter uma ossificação mais atrasada, porque ele não tem tanto estímulo do copo acetabular, né, para se desenvolver. Um sinal bastante
que a gente tem que sempre estar olhando é o aparecimento da lágrima na região medial do acetábulo, que é um indicativo até mesmo de um bom tratamento não cirúrgico, de uma boa redução do quadril. Então o quadril vai começar a desenvolver melhor e vai começar a surgir o sinal da lágrima. E essa simetria dos núcleos da cabeça femoral pode persistir por até 1 ano. Mas o importante é que nos casos do pós-tratamento, a cabeça femoral esteja centrada no acetábulo. Esse é um caso aqui de uma displasia bilateral, com certeza está mais significativo aqui do lado direito, a cabeça está bem migrada superolateralmente, mas desse lado a gente vê também que ela está um pouquinho migrada lateral, e esse teto também é mais verticalizado. E esse é um caso já no paciente adulto, né, em que não foi feito o diagnóstico da displasia, a cabeça femoral luxada superolateralmente, neoarticulou aqui com acetábulo, mas tem bastante alteração já degenerativa, com cistos, esclerose subcondrais e um pouquinho de osteófito marginal. Tomografia pode ser feita nos casos pré-operatórios para fazer uma avaliação mais detalhada e também na avaliação pós-cirúrgica. Preconiza-se fazer poucos cortes, né, apenas na região de interesse, usar baixa dose, sem contraste, obviamente, a não ser nos casos do pós-cirúrgico com suspeitas de infecção, né? Ou então tentar, como é um exame que dá para ser feito mais rápido, às vezes até mesmo sem sedação dá para tentar fazer. Então, essa tomografia de um quadril com displasia dos dois quadris, né, com displasia à esquerda, a gente consegue ver que ele está subluxado lateral e posteriormente. Existe uma assimetria da ossificação dos núcleos, né? Aqui ainda não está ossificado. Esse aqui é um pós-operatório, pós-redução aberta, mas infelizmente a cabeça femoral ainda está aqui luxada posterior e lateralmente. Esse é o lado normal, esse é o lado patológico. E aí outro detalhe que a gente vê nesse exame é essa hipertrofia aqui do tecido gorduroso do pulvinar, que pode ter dificultado então aí o sucesso da terapia. Ressonância muito boa para diferenciar, né, o que já está ossificado, as cartilagens e outros tecidos moles do quadril. A vantagem é que não tem radiação, entretanto tem seu alto custo, baixa disponibilidade e quase sempre vai precisar de algum grau de sedação. Então esse é um exame que apresenta, a criança tem uma displasia do desenvolvimento à esquerda, teve uma boa redução não cirúrgica, né, mas a gente consegue ver uma hipertrofia aqui da gordura do pulvinar, quando comparada com o outro lado, e a cabeça femoral aqui ela é menor em relação ao outro lado, mas pelo menos está bem, a redução está boa. E aqui também dá para ver o acetábulo aqui, né, mais verticalizado. Aqui é a mesma imagem no plano axial. Dá para ver bem, né, o tamanho da cabeça femoral aqui em relação ao lado contralateral, o lado patológico está menor mesmo. Então, o objetivo do tratamento na criança é sempre reduzir o mais anatomicamente, mais concentricamente a cabeça femoral no acetábulo, dessa forma restaurar as forças biomecânicas para que haja então uma remodelação óssea até o estado mais fisiológico possível. O tratamento vai variar com a idade do diagnóstico, o grau de displasia e a presença e o grau das mudanças adaptativas. O remodelamento acetabular é mais previsível e mais anatômico nas reduções até os 4 anos, porém, idealmente deve ser feita o mais precoce, né? O quadril imaturo, no tratamento do quadril imaturo, nas crianças menores de 3 meses, pode ser apenas monitorado, fazer um controle ultrassonográfico. Quando a criança apresenta algum grau de luxação ao nascimento ou instabilidade nas primeiras 3 a 6 semanas de vida, pode-se usar um suspensório de Pavlik por 6 semanas, que é esse aparelho aqui. Então a criança fica basicamente com o quadril fletido e abduzido. Em crianças um pouco maiores é difícil fazer uma redução apenas usando o suspensório. Então pode-se fazer também uma manipulação sob anestesia para reduzir a luxação, né? E também colocar um aparelho gessado por 3 meses. A criança também fica com os quadris um pouco fletidos e abduzidos. Nas crianças maiores o tratamento é quase sempre cirúrgico, a não ser que a displasia seja num grau muito leve. São feitas osteotomias femorais e acetabulares, né, para tentar deixar mais anatômico e fazer correção dos tecidos moles, porém sempre existe o risco de osteonecrose da cabeça femoral.
Agora passando para a displasia do desenvolvimento no adulto. Quando a displasia na infância não foi diagnosticada, como eu falei, ela pode evoluir para um quadro normal, mas também pode evoluir para subluxações e luxações, ou então apresentar apenas alterações muito discretas, muito discretas na anatomia. Então, o paciente vai evoluir normal, vai passar quase que assintomática na infância, na adolescência, e só no adulto jovem, ou então já um pouco mais para frente, que ele vai começar a ter algum quadro sintomático. Os quadris subluxados evoluem rapidamente para uma osteoartrite, né, na terceira ou quarta década de vida. E as displasias residuais, né, aqueles quadros bem mais sutis, no longo prazo também tendem a evoluir para subluxações e osteoartrite precoce, principalmente já nos 40, 50 anos de vida. Um estudo com quase 500 pacientes com osteoartrite do quadril encontrou uma alteração morfológica em mais de 3/4 dessas pessoas, sendo que desses, quase a metade estavam relacionados a algum grau de displasia. Estudos mostraram relação de osteoartrite com antiversão femoral e com déficit de cobertura lateral do acetábulo, ou seja, alterações mais relacionadas à displasia do desenvolvimento mesmo. E metade das pessoas com displasia do quadril irão desenvolver osteoartrite aos 50 anos de idade. Então, é uma patologia que tem que ser reconhecida na infância e caso passe desapercebido, ele vai evoluir para uma osteoartrite mais precoce. Os achados são semelhantes, né? Um acetábulo raso, antivertido e com déficit de cobertura na região anterior e lateral. A cabeça femoral pode apresentar uma morfologia não esférica, né? Um pouquinho achatada naquela região superomedial, colo curto, com diâmetro aumentado, né? Dito coxa magna, antiversão femoral e coxa valgo. Você também pode lançar a mão de medidas, né, na radiografia, ou da bacia, ou dirigida para o quadril, usando aquelas mesmas marcos anatômicos, né, o ângulo centro-borda, ângulo centro-borda lateral, na radiografia de perfil, o índex acetabular e o ângulo de Sharp. A linha de Shenton também a gente sempre avalia, né, nos casos normais ela é contínua, como aqui, e nos casos patológicos ela fica quebrada. A cabeça femoral tem que estar 3/4 dentro do acetábulo e 1/4 para fora. Quando ela está muito para fora, já é um indicativo de que há uma subluxação e uma displasia. Você também pode lançar a mão de medidas da profundidade acetabular, usando essa regrinha aqui. Quando a pessoa apresenta algum grau de displasia, ela pode ter um membro mais curto, então apresenta uma báscula lateral, uma báscula da bacia, né? Como nesse caso, a gente vê aqui que esse acetábulo faz essa pontinha, ele cobre melhor a cabeça, enquanto aqui o acetábulo ele é mais reto, né, um pouco mais curto e um pouco verticalizado. Esse é um caso mais franco, né, de displasia, acetábulos bem rasos, amplos, tetos verticalizados, cabeças subluxadas lateralmente e a coxa bem valga também, né, o ângulo cérvico diafisário bem aumentado. Aqui na incidência de RAM, a mesma coisa, né, o teto bem verticalizado. E aqui o caso onde já tem alterações degenerativas, né, com cistos e esclerose subcondrais, alguns osteófitos marginais, num quadril bem displásico. A tomografia serve para avaliar melhor, né, a morfologia óssea, e com as reconstruções multiplanares e 3D. Você também pode fazer medidas, né, com as reconstruções da tomografia, que basicamente simulam a radiografia. A tomografia pode te ajudar um pouco mais para medir a antiversão acetabular e as coberturas anterior e posterior do acetábulo. Existe alguma dúvida em relação a que nível de corte você pode fazer essas medidas, mas e os artigos mostram que não tem grandes diferenças se você pegar a porção mais superior ou a porção média das cabeças. O importante é você estar centrada, pegar entre esse intervalo, né, mais ou menos no segundo grau, dividido em 4 a cabeça, né, pegar nessa segunda região aqui. Então você pode fazer essa medida usando com base o quadril bilateral, fazendo o centro das duas cabeças femorais. E aí para a antiversão, conecta as bordas anterior e posterior do acetábulo, e para medir o grau de cobertura anterior e posterior também você toma com base as margens anterior e posterior do acetábulo. Sempre lembrar que ele tem, né, uma antiversão do colo femoral, então você faz as reconstruções para medir o grau de antiversão. Ressonância é mais útil para avaliar as partes moles, né, incluindo o lábio e a superfície condral.
O lábio acetabular, como eu falei lá na infância, ele tem que ser maior, né, hipertrofiado, para compensar, mas ele degenera e rompe mais rapidamente. E não necessariamente chega a suprir toda a deficiência óssea. O lábio ele vai exercer um papel muito importante para manter a estabilidade e a congruência articular. Só que quando ele rompe, quando ele degenera e rompe, aí ele leva a uma progressão da osteoartrite muito mais rápida e precoce. Então esse seria um marco aí para desencadear os processos degenerativos. Um estudo com 170 artroscopias dos pacientes adultos, né, com displasia, quase 3/4 tinham algum grau de lesão labial nas artroscopias, e quase sempre anterior. E desses, 69% tinham algum grau de lesão condral no acetábulo, quase sempre junto da lesão do lábio, né? Um outro estudo com 27 artroscopias em pacientes com displasia, mostraram que todos tinham algum grau de alteração do lábio visto na ressonância magnética. E que 27 desses, né, quase todos, também tinham alguma lesão condral, seja por afilamento, alguma irregularidade ou fissura na junção condrolabial. Mas somente 3 deles tinham alterações visíveis a raio-x, então a ressonância ela vê alterações muito mais precoces, né? Então, uma radiografia num paciente com a displasia, um grau relativamente leve, né, o teto um pouco curto e verticalizado, a cabeça levemente deslocada lateralmente. Na ressonância magnética, a gente vê desse mesmo caso, né, a gente vê o teto curto aqui, o lábio um pouco hipertrofiado e a presença daquele tecido fibrótico entre a cápsula e o lábio. Mas nesse caso o lábio ainda está bom. Esse é outro caso em que o lábio também está hipertrofiado, mas já apresenta degenerações, né, alteração de sinal e o fino traço de rotura aqui em cima. Num quadril também, obviamente, displásico, né? Esse é outro caso também de um acetábulo curto, né, verticalizado, dá para ver bem na radiografia, uma leve redução do espaço articular. E na ressonância magnética dá para ver as condropatias na região do acetábulo. E aqui também dá para ver o lábio acetabular um pouquinho hipertrofiado com alteração do sinal. Esse é o caso mais dramático ainda, né? Uma acentuada redução do revestimento condral, afilamento e alterações subcondrais, lábio acetabular bem degenerado também. Existem algumas alterações na cabeça e colo femorais que podem ser indícios, né? Podem nos ajudar a fazer o diagnóstico das displasias, incluindo então uma coxa magna, né? Um colo curto e alargado, o aumento do ângulo cérvico diafisário, a linha fisária da cabeça femoral ela não tem aquela extensão que vai até próxima ao colo, ela é mais curta, e a cabeça pode ter esse formato mais elíptico, né, com essa retificação superomedial. Na ressonância magnética a gente consegue ver alterações dessa forma, né, a linha fisária então ela é mais curta, o colo aqui ele é mais alargado, o ângulo cérvico diafisário não dá para a gente ver aqui, mas a gente consegue ver que a cabeça femoral tem esse aspecto mais elíptico, né. Outro achado é uma fóvea também mais superior, em localização um pouco mais superior e rasa. Também é um indicativo de displasia. Nesse caso bem evidente aqui também, né? O tratamento no adulto muda um pouquinho. É controlar a dor do paciente. Geralmente o quadro clínico vai se iniciar nos 30, 40 ou 50 anos de idade, né? Que para a articulação do quadril ela é precoce, é muito cedo. O objetivo de restaurar a anatomia já fica um pouco de segundo plano, né? E outra coisa é tentar reduzir a chance de progressão ou da osteoartrite. Aí pode fazer exercícios de fisioterapia para fortalecimento muscular e também reduzir atividades físicas de impacto. Nos indivíduos assintomáticos, geralmente um tratamento conservador. Nas pessoas jovens, aí existe a dúvida, né? Sempre tem que pesar o que vai ser melhor, se é um tratamento conservador ou se é a cirurgia. Porque as cirurgias são bem extensas, né? Envolvem osteotomias femorais e acetabulares. Casos de osteoartrite mais avançados, você tem que fazer artroplastias. E no caso mais extremos ainda, onde você não tem osso para colocar prótese, você tem que fazer artrodese para contornar a dor do paciente. Então essa é uma evolução de uma criança, né, com displasia de desenvolvimento, diagnosticada, feita a redução aos 2 anos de idade, e essa radiografia com ela aos 5 anos. Então, o quadril continua displásico, né? Ele ainda é mais verticalizado e a cabeça femoral também tem umas dimensões um pouco reduzidas. Aos 17 anos, completou a maturação esquelética, mas o quadril continua um pouquinho curto, né? O acetábulo está um pouco curto, mas a cabeça femoral até que ficou boa, né?
Aos 44 anos já dá para ver uma leve redução do espaço articular superolateral do quadril, mas de resto está relativamente bom. E aos 53 anos já uma franca artropatia degenerativa, né, com bastante esclerose, subcondrais e redução do espaço articular, num paciente que para quadril é muito novo para ter esse grau de alteração degenerativa. Então, nos casos pós-operatórios, a gente tem que sempre avaliar o grau de cobertura acetabular que ficou, né, os ângulos centro-borda e lateral e anterior e o índice acetabular, e avaliar a consolidação das osteotomias. Uma alteração achada bastante, aliás, que não é infrequente, é a não união da osteotomia do ramo púbico superior. Então, o que é feito nas cirurgias do adulto, né, para tentar corrigir a verticalização do acetábulo, o ortopedista corta, né, os ossos periacetabulares, depois ele inclina o acetábulo horizontalmente e depois faz aqui a osteossíntese, principalmente aqui no ilíaco, e depois deixa aqui consolidar naturalmente os ramos púbicos. Esse é um caso em que foi optado por operar o quadril direito, ele tem displasia dos dois lados, veja o ângulo, o índice acetabular bem aumentado, né? Então foi feito a cirurgia no quadril direito. Então fez a osteotomia, os parafusos de fixação e aqui as osteotomias nos ramos púbicos ainda não consolidadas, mas dá para ver que o índice acetabular reduziu significativamente, né? Então ele pegou esse teto acetabular e horizontalizou aqui. Tomografia para avaliar as osteotomias ainda não está consolidado aqui é no ilíaco. E depois no ramo púbico superior ainda não está consolidado, né? Já até esclerosou aqui, né? Corticalizou, então provavelmente não vai ossificar mais. E aqui as outras duas osteotomias já consolidadas. E em alguns casos, né, você muda um pouquinho as forças, distribuição de forças na bacia e surge uma fratura por estresse aqui no ramo isquiopúbico. Então, para concluir, a displasia do desenvolvimento do quadril é uma patologia relativamente comum, cujo diagnóstico e o tratamento precoce são fundamentais para uma boa evolução. E o nosso papel é reconhecer as anomalias anatômicas para fazer o diagnóstico o mais precoce possível, avaliar o grau da displasia e das alterações adaptativas e fazer depois o controle da resposta terapêutica. E essa é a literatura que eu me baseei. A aula vai ficar disponível depois para vocês também, tá bom? Bom dia, eu sou o Ciro, sou colaborador do grupo, eu trabalho no SET. Vou falar sobre osteonecrose da cabeça femoral. Bom, a osteonecrose é uma condição clínica dolorosa, cujo mecanismo final ocorre uma interrupção do suprimento sanguíneo do osso, levando à necrose dos elementos celulares. Ele pode acometer qualquer osso, mas principalmente nos quadris e nos joelhos, e leva a uma deformidade óssea e uma artropatia degenerativa, se não tratada. Também é chamada de necrose avascular, necrose isquêmica e necrose asséptica, sendo que o termo infarto ósseo, o mecanismo é semelhante. Só que geralmente a gente usa esse termo para os ossos longos na diáfise e na metáfise dos ossos longos. Comete mais ou menos 20 a 30 mil casos por ano nos Estados Unidos, é responsável por até 12% das artroplastias do quadril, tem predomínio de 4 vezes mais nos homens, média de acometimento entre 35 a 50 anos, pode ser bilateral em até 80% dos casos. Os mecanismos, então, finais, você tem uma interrupção do suprimento sanguíneo tanto arterial ou uma insuficiência venosa intra ou extraóssea. Tá. Entre os fatores predisponentes são vários, né? A gente pode citar aqui vascular, como anemia falciforme, processos infecciosos, como embolia séptica, uso de esteroides, alcoolismo, processos inflamatórios, como pancreatite, doenças autoimunes, condições traumáticas, endócrino-metabólicas ou idiopáticos. Então, todos esses mecanismos levam a uma restrição do fluxo sanguíneo, principalmente aqui nas artérias retinaculares, né, junto do colo, da cabeça femoral, levando eventualmente a morte celular, primeiramente das células hematopoéticas, que ocorre entre 6 e 12 horas, seguida das células ósseas, entre 12 e 48 horas, e finalmente das células de gordura, que ocorrem entre 2 e 5 dias.
Tá? Aqui um esqueminha mostrando a área de necrose, né? Que você tem uma osteopenia, uma interface reativa entre o osso necrótico e o sadio. Tá? Em seguida, você vai ter um processo de neoangiogênese com proliferação de capilares nessa interface reativa e deposição de células mesenquimais que posteriormente se diferenciam em células ósseas, tá? Depositando nessa região, formando uma linha de esclerose que eu vou mostrar em seguida. Essas células se diferenciam, né? E só que essa área necrótica fica fragilizada, né? Levando a fraturas e, eventualmente, a artrose. Aqui um exemplo do esqueminha, mostrando um raio-x normal. À esquerda é o normal e à direita uma área de necrose, né, com osteopenia, e abaixo dela uma linha de esclerose, que é a zona de reparo. Na ressonância, o mesmo padrão. O osso necrótico na fase crônica fica com sinal de gordura e a zona de reparo fica com baixo sinal em T1 e hipersinal em T2. A gente pode iniciar a investigação com raio-x. Aqui um algoritmo propondo iniciar a investigação com raio-x. Sendo negativo, você pode evoluir para a ressonância quando há suspeita forte. Mas sabemos que o raio-x ele é normal nas fases iniciais e o melhor exame é a ressonância magnética, com alta sensibilidade e especificidade. A ressonância também consegue avaliar a extensão e a localização do acometimento da osteonecrose, tem alta sensibilidade para avaliação de fraturas, também consegue identificar sinais indiretos de fraturas. A cintilografia também é útil nos estágios iniciais. Existem vários sistemas de classificação para osteonecrose, utilizando raio-x, ressonância, mas a gente sabe que quando tem vários sistemas, nenhum deles é bom. Isso porque nenhum deles é capaz de avaliar a severidade e o prognóstico com acurácia, e também não existe consenso sobre a evolução natural da doença, o diagnóstico e o tratamento. Esses quatro são os principais sistemas de classificação utilizados. O FICA é o primeiro, utilizado em 63% dos trabalhos, seguido do Steinberg e esse ARCO. Vou falar um pouquinho desses três. Então, falando do FICA, são 5 estágios. Estágio 0, o paciente não tem sintomas, o raio-x e a ressonância são normais, a gente só conseguiria detectar alguma alteração através de exames invasivos, com alteração na pressão da medula óssea e biópsia. No estágio 1, o paciente já vem com dor, o raio-x pode ser normal ou ter uma leve osteopenia. Tá? E na ressonância magnética, o paciente pode ter um leve edema ósseo e ele vai apresentar essa linha de baixo sinal em T1, chamado o sinal da banda. Na cintilografia, você vai ter uma hipercaptação. Aqui mais um exemplo, o raio-x acho que está normal aqui, e na ressonância magnética em T1, o sinal da banda, o baixo sinal em T1. No estágio 2, o paciente pode evoluir com rigidez articular, e no raio-x você vai ter um padrão misto entre osteopenia, áreas de osteopenia e esclerose, podendo ter também cistos subcondrais. Na ressonância magnética, a gente vai ver uma lesão de padrão geográfico, e com a área central com sinal de gordura, e nas bordas da lesão a gente vai ver um sinal que chama sinal da dupla linha, que é na sequência em T2, a gente vai ver um hipersinal na parte interna e um hipossinal na parte externa. Mais um exemplo aqui, uma lesão geográfica, tá? Em T2, na parte interna da periferia da lesão, hipersinal, na parte externa, hipossinal, sinal da dupla linha.
Outro caso aqui, acompanhado de derrame articular. Na tomografia, a gente pode ver um sinal, chama perda do sinal do asterisco. Na tomografia normal, as linhas trabeculares de carga, elas no plano axial, elas formam um padrão de estrela ou asterisco. Quando você tem a osteonecrose, a gente tem uma deformidade ou uma perda desse padrão. O estágio 3, o paciente pode evoluir com claudicação. E tanto no raio-x como na ressonância magnética, a gente já vai ver o sinal do crescente. O que é o sinal do crescente? É uma fratura subcondral. A gente vê aqui no raio-x uma fina uma linha radiolucente, né? Aqui o padrão misto, né, de esclerose e osteopenia. Na ressonância magnética também um traço de fratura subcondral, sinal do crescente. Outro exemplo, linha de hipersinal subcondral. No raio-x, traço de fratura subcondral, sinal do crescente. Mais um exemplo, fratura subcondral, padrão misto, osteopenia e esclerose no raio-x. O estágio 4 é o estágio final, tá? Já com alterações degenerativas, que a gente vê, tem redução do espaço articular, colapso da superfície articular e esclerose subcondral. Aqui uma peça anatômica, pode ter fragmentação óssea também, destruição da articulação. Mais um exemplo, pinçamento espaço-articular, cistos e esclerose subcondrais, estágio 4. Aqui um casinho mostrando raio-x, quadril direito, o paciente já tem um colapso da superfície articular do lado direito. Do lado esquerdo, uma discreta osteopenia aqui. Fez a ressonância magnética, mostrando o padrão geográfico, com colapso da superfície articular. E uma pequena osteonecrose do lado esquerdo, sem colapso. O paciente fez um controle radiográfico de 10 anos. Ele eventualmente teve que fazer uma artroplastia do lado direito. Do lado esquerdo ficou com essa área de osteopenia aqui, mas sem colapso. A classificação de Steinberg tentou avançar nessa classificação de FICA, tentando quantificar o envolvimento da osteonecrose, aumentando os estágios para 7, sendo que até o estágio 4 é mais ou menos semelhante ao de FICA. Então, no estágio 0, os exames vão ser normais. Estágio 1, tanto o raio-x é normal, mas a cintilografia e a ressonância são alteradas. Aqui o sinal da banda, hipercaptação na cintilografia. Estágio 2, também semelhante ao FICA. Você vai ter padrão misto de esclerose e osteopenia. Estágio 3 também com sinal do crescente. Aqui. Estágio 4, você já vai ter um achatamento da superfície articular da cabeça, podendo ter uma degeneração incipiente do acetábulo. Estágio 5, você já vai ter um envolvimento evidente do acetábulo. E no estágio 6, já alterações degenerativas avançadas com a obliteração do espaço articular. A classificação de Steinberg também tem uma subclassificação, tentando quantificar melhor o envolvimento da osteonecrose. Eles classificam tanto em leve, moderada e severa. E essa última classificação, a de Arco, tentou ampliar ainda mais essa classificação, tentando topografar o local onde tem a osteonecrose. Classificou em A, B e C. A maioria das osteonecroses acontece aqui, nessa região, antero, supero, medial. Tá? Então, quais são os fatores prognósticos da doença?
são o envolvimento da área de carga, o volume da zona necrótica, o sinal da medular óssea, a mudança de sinal da área necrótica, presença de edema da medular óssea e derrame articular, e perda dos contornos da epífise contralateral. Então, exemplificando aqui, paciente com osteonecrose, com estabilidade do sinal da área necrótica com sinal de gordura por mais de um ano. É um bom prognóstico, significa que ele não está evoluindo. Um outro exemplo, um mau sinal, o paciente fez de um exame para o outro, houve mudança do padrão de sinal da medula óssea, aqui na área necrótica, um mau sinal. Então, pode evoluir para colapso da cabeça femoral. Presença de derrame articular e edema da medula óssea é um mau prognóstico. Perda dos contornos da epífise contralateral também é um mau prognóstico. A quantificação da osteonecrose é um fator prognóstico para o risco de colapso da cabeça femoral. Alguns autores tentaram quantificar esse risco, né? Inicialmente através da radiografia, pegando a radiografia de frente e perfil, tentando traçar ângulos a partir do centro da cabeça até as margens da osteonecrose e somando esses dois ângulos na frente e no perfil, e observaram que acima de 200 graus o paciente tinha um pior prognóstico, com chance de evoluir para colapso da cabeça femoral. Aqui esse autor, esse Ra, extrapolou essas medidas para ressonância magnética, também utilizando o mesmo método, a partir do corte mais central da cabeça femoral, tanto no plano coronal como sagital, e viu que se a soma desse maior que 240 graus, ele tinha alto risco de colapso da cabeça femoral. E esse outro autor utilizou essa formulinha, fazendo as mesmas medidas de ângulos, e viu que jogando nessa fórmula aqui, se o score desse maior que 40, também o paciente apresenta alto risco de colapso da cabeça femoral. Então, o que é importante relatar? Além de descrever a osteonecrose, a presença de edema, a extensão do acometimento, localização, lembrando mais uma vez que a porção antero-supermedial é a mais acometida, a presença do colapso da cabeça femoral, que é o determinante na mudança de tratamento, tá? Presença de derrame articular e alterações degenerativas secundárias. Aqui, mais uma vez, reforçando, nas três classificações, FICA, Steinberg e Arco, a partir do estágio 3, tem uma diferença no tratamento. A partir do estágio 3, nas três classificações, o paciente vai ter o que? O sinal do crescente, a fratura subcondral. Ele vai ter uma má evolução e o paciente fatalmente vai evoluir para uma artroplastia. Então, a partir entre 2 e 3 aqui, vai ter uma mudança de tratamento. É importante vocês descreverem bem isso aqui. Diagnósticos diferenciais. Tudo que dá um padrão de edema da medula óssea é um diagnóstico diferencial. Tanto tumores, infecção, osteoporose transitória, estresse mecânico, trauma, lesões condrais. Osteoporose transitória do quadril comete grávidas e pacientes entre 50 e 60 anos, homens com sobrepeso, paciente que tem dor, é autolimitada e sabe-se que está associada à fratura subcondral. Lesões condrais também dão edema medular ósseo. Aqui um desgaste da cartilagem articular com edema da medula óssea. Aqui uma delaminação condral com edema subcondral. Fratura de estresse pode dar edema medular ósseo, mas geralmente fora da cabeça. Aqui um caso típico, né? E com edema na região do colo. Tumores ósseos também dá edema da medula óssea, geralmente não dá na região subcondral. Infecção também dá edema medular ósseo, geralmente associado a
acentuado edema de partes moles e derrame articular. No tratamento, a ressonância é útil no planejamento do tratamento, o objetivo é aliviar a dor e preservar a cabeça femoral. O tratamento pode ser não cirúrgico ou cirúrgico. Não cirúrgico envolve redução da carga e uso de medicamentos, e o cirúrgico pode ser na tentativa de preservar a cabeça femoral, fazendo uma descompressão, ou, finalmente, uma artroplastia, pode ser total ou parcial. Aqui um exemplo de descompressão da cabeça femoral. Eles passam um parafuso aqui através da cabeça. E a artroplastia, um caso de artroplastia total aqui à direita, e do tipo resurfacing à esquerda. Então, resumindo, a osteonecrose é uma deformidade óssea, promove deformidade óssea e uma artropatia degenerativa. A ressonância magnética é o melhor exame, consegue avaliar a extensão e localização, tem alta sensibilidade para a detecção de fraturas e avalia sinais indiretos também de fraturas. Importante saber os fatores prognósticos e saber que o diagnóstico e o tratamento muda quando você tem ou não colapso da cabeça femoral, e saber os principais diagnósticos diferenciais. Isso aí, obrigado.